Queridos amigos, trago um vídeo imperdível com os comentários e análises de Luiz Ernesto Lacombe, Rodrigo Constantino, Ana Paula Henkel, Eduardo Bolsonaro e Ludmila Lins Grilo sobre a infâmia que é o ministro Moraes ainda na cadeira do STF. Moraes, que na semana passada demonstrou todo o seu desequilíbrio mental ao revidar a provocação de um torcedor do Corinthians, vamos assistir o vídeo juntos para você entender o que aconteceu. E o Alexandre de Moraes provocou indignação ao mostrar o dedo do meio durante o jogo entre Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O gesto foi uma resposta às vaias dos torcedores e isso aconteceu poucas horas depois do Alexandre de Moraes ter sido sancionado pelo presidente dos Estados Unidos com base na lei Magnitsky. Ludmila, essa é para você, né? A gente pode perguntar para ele, mas não é o senhor que diz que liberdade de expressão não é liberdade de agressão? Ou pode, aí você estava sujeito a essa lei também, como é que é a lei da magistratura, né? Como é que é o comportamento, qual deve ser o comportamento de um ministro do STF, de qualquer juiz, ele não é juiz, mas de um ministro do STF? A lei orgânica da magistratura, bom, em tese, ela deveria valer para todos os magistrados, desde o magistrado da comarquinha de São José das Couves até o magistrado do STF. Então, vale para todo mundo. Mas, na prática, a teoria é outra, né, como a gente sabe. Então, o artigo 35 da Lei da Magistratura diz que o juiz ele deve manter conduta irrepreensível, né, tanto na vida privada como na vida pública. Mas acho que o Alexandre de Moraes ele não está no momento em que ele consegue suportar os próprios sentimentos. Então, ele está passando, obviamente, não estou justificando, não, estou dizendo que por conta dele próprio, por conta dos próprios atos dele, ele se colocou numa situação em que os nervos dele ficam à flor da pele e ele, consequentemente, ele toma atitudes tresloucadas. Não estou dizendo que ele deve ser justificado por isso, não. Na verdade, a culpa é dele desde o princípio. E estava vendo uma fala do Marco Aurélio Melo, dizendo que, nossa, eu até achei que era meme, que era fake. Não, ele falou assim, achei que era fake news, né? É uma coisa absurda um ministro do STF se comportar dessa forma em público. Mas veja bem, alguém tem dúvidas de que o Alexandre de Moraes, ali no dia a dia, que ele é aquilo ali? É ódio puro. É ódio puro. É claro, ele é um sujeito que não consegue aguentar pilha, como a gente fala lá no Rio de Janeiro. Pelo que nós ouvimos, as pessoas no estádio pegaram cartões de crédito. Eu não vi essa cena, mas isso foi relatado por testemunhas, né? Pegaram cartões de crédito e sacudiram na frente do Alexandre de Moraes, fazendo provocações, né? E ele é um cara que, obviamente, ele não aguenta pilha, ele tem uma inteligência emocional muito ruim, né? Muito baixa, um padrão muito baixo, e ele não consegue suportar ali uma pilha, uma provocação, e foi lá e mostrou o dedo do meio. Isso só mostra o quão desequilibrado é um sujeito desse. Imaginem vocês, a Ana Paula, que mora aqui nos Estados Unidos, né, há trocentos anos. Ana Paula, imagina só um ministro, um juiz, né, um justice da Suprema Corte Americana tendo um comportamento desse que o Alexandre de Moraes teve no estádio. Assim, isso é algo, aqui nos Estados Unidos, você não consegue nem vislumbrar, você não consegue imaginar uma situação dessa. Isso é impensável. Isso é impensável. Eu acho que no dia seguinte, eu acho que ele mesmo, se algum justice, um dia aqui nos Estados Unidos, fizesse um negócio desse, eu acho que no dia seguinte, ele morrendo de vergonha, sendo pressionado, eu acho que ele renunciaria. Eu acho que seria um caso ali de renúncia que o cara não conseguiria nunca mais sair na rua por vergonha dos próprios atos. Mas esse tipo de pudor, ele foi perdido no Brasil pelos ministros da Suprema Corte. É um ministro que fala, nós derrotamos o bolsonarismo, perdeu Mané, e acha que isso está muito certo, que isso é um exemplo de imparcialidade judicial. Então, para quem tem esse padrão moral, para esse padrão deturpado de coisas, um dedo no meio do meio talvez não signifique lá grandes coisas. Mas, enfim, eu acho que esse aí é o Alexandre de Moraes da realidade. É aquele Alexandre de Moraes que, por trás das câmeras,
que por trás das palestras, ali no interior dos gabinetes, ali no tete-a-tete, dando ordem para o juiz auxiliar, ele deve ser exatamente esse, do dedo no meio. Essa é a impressão que eu tenho. Use a criatividade. Quando ele cisma é uma tragédia, né? Só rapidamente, Lacombe, porque eu acho que o bizarro, a atrocidade, tudo isso foi normalizado no Brasil. A bizarrice foi normalizada. E isso eu digo lá quando o descondenado, amigo de ditador, foi solto. De repente, nós estávamos falando do debate presidencial entre Jair Bolsonaro e Lula. Quem tem... Normalizou-se o absurdo, o objeto, a bizarrice, né? E aí foi uma bola de neve, e aí derrotamos o bolsonarismo, perdeu o Mané numa mola e todas as inconstitucionalidades. Aí o presidente Jair Bolsonaro torna-se inelegível por uma reunião como presidente com embaixadores, assim, vai explicar isso. Não, o Bolsonaro não pode concorrer porque ele fez uma reunião com embaixadores enquanto ele era presidente. Os americanos fazem assim, como é que é? Eu acho que o brasileiro chegou naquele ponto de não dar mais para normalizar. Eu também acho que o Alexandre de Moraes é exatamente isso. Ele é exatamente isso. Tanto é, Lud, que no dia que essa foto saiu, assim como o ex-ministro Marco Aurélio, eu também achei que era montagem, porque a inteligência artificial hoje está muito perfeita. Eu achei que era montagem. Aí eu chequei 1, 2, 3, 4, 5 vezes até que eu cheguei no fotógrafo do Estadão e falei, caramba, é real. E aí mostrei em casa, esse é um dos ministros da Suprema Corte do Brasil. Fui no X e tuitei. Isso jamais aconteceria com qualquer um na Suprema Corte Americana, progressista, conservador, indicado por democrata, republicano. Jamais! Porque os americanos sabem que certas portas não podem ser abertas. Não dá para normalizar o absurdo, a bizarrice. E agora ele se sente muito confortável em colocar o dedo do meio, que na verdade é a cara dele e a cara das decisões dele, porque o Senado não fez nada até aqui e não vai fazer. É uma pena, né? Eu não sei como voltarmos para um ponto de não normalização da bizarrice, mas para as nossas instituições terem crédito novamente perante a sociedade, quantas pesquisas que mostram agora que o STF é uma das instituições com a menor credibilidade entre todas, entre Exército, Congresso, Senado, Câmara. Então, nós precisamos de um STF saudável, de um Congresso saudável, de forças armadas coerentes, que protegem a Constituição, assim como o Congresso protegendo a Constituição, o Senado protegendo a Constituição. Não dá mais para normalizar esse tipo de comportamento, porque isso é muito, muito ruim para o nosso país como democracia, como república. E Ana, nós vamos lembrar depois de todos que foram cúmplices até aqui dessa normalização da bizarrice e do absurdo. Quando nós virarmos a mesa para valer e vencermos essa guerra, né, acumularmos mais vitórias importantes de batalhas relevantes, na Austrália, Alexandre de Moraes vai ser chamado de alguém de direita. Vão lembrar que o PT fez oposição. Vários veículos de imprensa vão se afastar gradualmente, fingindo que não foram agentes do regime que normalizaram uma ministra que chamou 213 milhões de brasileiros de pequenos tiranos. Um ministro que disse derrotamos o bolsonarismo, perdeu o Mané numa mola. E um outro que fez um gesto obsceno com o dedo do meio e que foi lembrado lá na manifestação de hoje. O povo brasileiro é criativo, meteu lá na cara isso aí. Ó. Então, Alexandre de Moraes, você não nos atinge porque o que vem de baixo não nos atinge. Mas anotem isso que eu estou dizendo. Quando ficar claro que ele vai cair,
quando ficar claro que eles perderam, muita gente vai pular do barco, naufragando, fingindo que não veio até aqui, normalizando o absurdo. E vocês viram lá no fundo uma faixa de agradecimento ao deputado Eduardo Bolsonaro, o dedão aqui na frente. Cada um tem a homenagem que merece, né? Vai ser juntada no meu inquérito essa daí, hein? Em Belo Horizonte e em São Paulo também teve agradecimento em coro ao deputado Eduardo Bolsonaro. Mas, Lacombe, o Moraes, ele anexou ao meu inquérito, esse que ele fala que, esqueci agora o número do artigo, não sei se é 359I, em que ele fala que eu estou incitando invasão estrangeira ao Brasil, né, ou atos de guerra. Ele colocou ali 3 posts meus que é bizarro, porque eu fui ver quais eram os posts. Um era o meu pai com a tornozeleira, a outra é porque eu chamei ele de gangster. Enfim, o outro era alguma coisa, outra coisa lá que eu falei, acho que o Felipe Martins tem cartão de crédito, o Moraes não tem, alguma coisa assim, né? Mas ele junta mesmo. Quando eu falo aqui os cachorrinhos da Polícia Federal, é aquele destacamento da PF que segue todas as ordens dele, né? O pessoal da PF que é liderado pelo Fábio Shor, equipe de execução. Sua chamada do 4x4 que você participou estava constando lá também. Tudo. Eu fiz um tweet, eu fiz um space no X com o Mário Nalfa. Eu estava lá no Parlamento Europeu no passado, Gustavo Gaia, a Júlia Zanata, Ricardo Salles, um pessoal lá na Bélgica. Quando eu retornei ao Brasil, eu vi, a PF fez uma peça, né, um relatório, colocando o space que eu fiz no X com o Mário Nalfa num relatório para abrir investigação contra mim. Então, assim, é bizarro. A gente falar rindo aqui, seria típico de um Joaquim Teixeira fazer alguma piada nesse sentido, mas é sério, esse é o nível da várzea que o Alexandre de Moraes joga a justiça brasileira. Deixa eu ler mais alguns superchats aqui. Antes do superchat, estão lembrando ali no chat que o Gilmar Mendes também mandou o repórter enfiar a pergunta naquele lugar, né? Esse é o nível também do nosso Supremo. Também. Diga, Lud. Ele não se constrange de dar decisões em que ele próprio é o objeto da decisão. E a memória seletiva é impressionante, né? Porque essa do Gilmar Mendes, todo mundo fez questão, a imprensa que deixou de ser imprensa fez questão de esquecer. Diga, deputado. Não, só para complementar, no G20, ano passado, em novembro do ano passado, quando ele anunciou a prisão do Braga Neto, plano para fazer isso, aquilo, etc., era exatamente isso. Ele, na decisão dele, acho que ele se citava 44 ou 40 vezes, alguma coisa assim. Então é bizarro, porque, de fato, ele é aquilo que a gente está cansado de repetir, né? Ele é vítima, acusador, investigador, juiz, e agora até ele se transformou recentemente em advogado de defesa do Cid. Quando o doutor Chiquini começou a fazer algumas perguntas emparedando o Cid, falando que ele estava mudando a versão dele da delação premiada para aquela, naquele momento de oitiva, o Moraes se meteu no meio e acabou com as perguntas do doutor Chiquini. O Alexandre de Moraes ele é tudo. É basicamente tudo. É bizarro que essa pessoa ainda esteja na Suprema Corte Brasileira. Alô, senadores. Os senhores são partícipes disso. Os senhores, né, que se posicionam contra o impeachment do Moraes são partícipes disso tudo também. Mas, José Eduardo, Lourenço definiu aqui o Alexandre. Você disse, diga, Ana. O Eduardo disse que o Alexandre de Moraes sentiu, né, ali o pôster que você chamou ele de gangster. Eu ouvi de parlamentares americanos, quando eu mandei o vídeo com legenda em inglês, aquele vídeo da audiência do Mauro Cid, em que ele ameaça o pai do Mauro Cid, a filha do Mauro Cid e a esposa, eu ouvi. This is mafia stuff. Isso é coisa de máfia. Eu ouvi isso de 2 congressistas americanos. O José Lourenço, Alexandre é um psicopata. Li um artigo muito interessante de um profissional. Alexandre não sente nada. Se um prisioneiro morrer, e já morreu o prisão, ele dará de ombros, mas tem que responder por isso, ser responsabilizado. E a Manuela Silveira, ela mandou aqui um superchat muito generoso, aliás, muito obrigado, Manuela.
comentando o caso do Daniel Silveira, que está lá com febre, operou o joelho, está com febre, provavelmente uma infecção, e ela colocou aqui: isso com o Daniel é grave, eu sou médica, essa perna não está bem, essa febre pode ser hematoma infectado, tem risco de osteomielite, pode ser trombose, ele está com trombose, né? Tem risco de embolia pulmonar, pode ser tudo, ele precisa de hospital agora. Então falamos mais uma vez aqui do caso do Daniel Silveira e a gente espera que ele possa ir logo para um hospital. Lamentável o estado de coisas que o Brasil se tornou, com uma cúpula política e judicial tão podre como a que temos agora. Ana Paula Henkel, sempre brilhante, ressaltou com muita sabedoria a situação que o Brasil vive atualmente. Então é isso, meus amigos, deixe o seu like, comente aqui embaixo o que você achou do tema do vídeo e voltamos a nos encontrar na quarta-feira. Tchau!